Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia! Hoje estamos começando o nosso 26º dia da nossa campanha de jejum e oração. O caminho da santidade é o tema, né, queridos? E eu louvo a Deus porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, né? Como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O texto base de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, que fala sobre o Espírito Santo nos ajuda a vencer a nossa carne, certo? Diz assim o texto: Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém, queridos? A Bíblia sempre coloca essas duas opções, né? Morte e vida, caminho largo, caminho estreito, né? E ela sempre nos dá a dimensão do que é uma vida no espírito, do que é uma vida nos prazeres da carne, né? E o apóstolo Paulo vai trazer aqui justamente sobre isso. Vida e morte são colocadas lado a lado diante de nós e as consequências das nossas, vamos dizer assim, escolhas, né? E tem suas consequências eternas. Bem, viver na carne é a ausência da dependência. E a dependência do Espírito vai nos ensinar a dominar, a não viver mais pelos prazeres da carne, mas sim para vivermos para a glória de Deus. E o segredo, irmão, é simples. O segredo é deixar os velhos prazeres, deixar de ser conduzido por aquilo que são satisfações momentâneas, prazeres momentâneos e temporários, por um prazer eterno, por uma presença eterna na presença do Senhor. Começa aqui e vai ser eternamente a glória do Senhor. Então, nesta caminhada terrena, os momentos da nossa vida não vão ser fáceis. Vão ter momentos de dificuldade, de embate, de tristeza, de destempero, né, de perca de equilíbrio. Então, nós somos tentados a viver uma vida distante do Senhor, apagando as obras do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, nos é proposto a não desistir. Você será tentado, eu serei tentado a desistir, a não orar, a não jejuar, a não ler a Bíblia, a não ter uma comunhão com o Senhor, a não desenvolver uma vida espiritual, né, no caminho da santidade e também uma vida de comunhão com os irmãos. Como o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esse mover de Satanás para querer atrapalhar a nossa jornada, ele é real. Há uma investida de Satanás contra a nossa vida, para nos entristecer, para nos afligir, para nos perturbar, né? Então, como está a tua caminhada? Como está a tua jornada? Será que você está dando mais ênfase à sua fraqueza carnal? Você só entenderá, irmãos, o que é ser dominado pelo Espírito Santo se você se entregar plenamente, né? Você entenderá também que sua carne jamais se converterá se for pelas suas próprias forças. Então, o exercício de mortificar a carne só é possível se o Espírito Santo de Deus atuar, tá bom? Então, por isso que Jesus foi, deixou o Consolador conosco, para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo e nos auxiliar, nos ajudar, nos impulsionar uma pessoa de Cristo a estar vivendo para a glória de Deus. Então, é por isso que nós precisamos viver de forma que agrade a Deus e não satisfaça os nossos prazeres. Ou seja, existe a vida no espírito e a vida na carne. Qual das duas você tem fortalecido mais? Seja reflexivo, responda para você mesmo. Não precisa você apontar o dedo para ninguém, olhe para você. O que se espera, irmão, de uma pessoa que ela foi regenerada, que ela tem um novo nascimento, é justamente que, como ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela, é que ela vive uma vida
e busque glorificar a Deus e não o contrário disso, né? Uma vida no Espírito é uma pessoa que tem mansidão, domínio próprio, amor, comunhão, uma pessoa que interage de forma simples e fácil e humilde com as atividades do dia a dia, na sua família, no seu trabalho e na igreja. Então é um reflexo, né? A sociedade poderia estar bem melhor se nós, cristãos nominais, fôssemos guiados tão somente pelo Espírito, né? Há uma lista muito grande de coisas que fazemos e agimos que é mais particularmente carne do que espírito. Por exemplo, sentir raiva, um sentimento de raiva, aquela raiva danosa, que você não suporta olhar para outra pessoa, inveja, você não se alegra com as conquistas dos outros, mas pelo menos há um sentimento de raiva interior pela conquista do próximo, então aquilo lhe incomoda porque você não conseguiu, então Deus está sendo injusto. Então tem essas coisas no coração do ser humano, né? Ira, né? Outro sentimento complicado, né? Que ira é mesmo que assassinar uma pessoa, irar. Depois que a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Gritaria, né? Uns com os outros, desrespeito, né? Egoístas, pessoas que só você é importante, os outros não. Isso é um pensamento mundano, irmãos. Um pensamento em que os movimentos sociais entraram nas cabeças, nas minorias das pessoas aí, mas tem feito grandes efeitos, terríveis efeitos, né? Pessimistas, né? Pessoas com ressentimento, com falta de perdão, pessoas que não amolecem o seu coração para perdoar e gosta de receber o perdão de Deus, né? Mas não gosta de perdoar, né? Então, quando nós permitimos, irmãos, que essas coisas caminhem conosco, nós estamos fortalecendo a carne. Mas, pelo contrário, quando nós permitimos que o Espírito Santo possa frutificar em nossa vida, então eu experimento o amor, compaixão, perdão, tantas outras qualidades que somente Deus pode nos dar, porque é dele, as qualidades dele, os atributos dele, e ele nos presenteia com isso para aprendermos a viver na dependência do Espírito Santo e não nas obras da nossa própria carne. Então, o desafio é justamente se esvaziar de nós mesmos e vivermos uma vida submetida ao Espírito, ao senhorio de Cristo, né? Quando nossa carne quiser dominar e nosso temperamento quiser superar nosso amor, nosso domínio próprio, fazer que as nossas reações sejam ofensivas, né? Então, você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Para quê? Para que ele conceda esse domínio próprio, para que ele conceda controle, que você possa desfrutar da bonança que é viver no Espírito. Então, é assim que nós mortificamos a nossa carne, né? É assim que nós vamos viver para a glória de Deus. Então, poderá haver situações em que, por falta de vigilância, né? Nossa, como diz alguns aí, né? O velho ditado, né? É bíblico, mas as pessoas usam de forma distorcida, né? A carne é fraca. Então eu preciso fortalecer meu espírito, tá entendendo? Eles usam esse texto para desculpas esfarrapadas. Na realidade, o que falta é uma vida de intimidade, uma vida de busca. E a carne falará mais alto sempre que eu estou deixando de lado as coisas espirituais, levando na brincadeira. Então, tropeçar muitas vezes está bem antes. O tropeçar é só o culminar, né, do erro, né? Mas tudo começa com a falta de zelo, com a falta de oração, com a falta de jejum, a falta de comunhão, com a falta de domínio próprio no nosso coração. Então, a graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ela nos ajuda, irmãos, a nos lembrarmos que nós temos o Espírito Santo, a graça de Deus, o favor que nós recebemos imerecidos, nos constrange a vivermos uma vida dependente do Senhor. Então, se nós dependemos do Senhor, nós precisamos colocar de volta a nossa vida no prumo. E só conseguimos isso com o Espírito Santo nos auxiliando. É Ele que nos dá a capacidade de vivermos na dependência, né? Então, quero chamar você para não desistir. Não desista, prossiga nesse caminho da busca pela santidade. O Espírito Santo te capacitará a vencer as tentações,
a vencer a sua carne, que você possa se apresentar como soldado de Cristo, mortificando as suas obras carnais e todos os dias renovando a sua fé, sua esperança, seu amor na presença do Senhor. Deus te fortaleça. Se tem alguma área na tua vida que a carne está reinando, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja confissão, que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seu lar, guarde sua família, livre de todo mal, de toda investida de Satanás, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.